E aí, jovens, boa noite e bem-vindos de volta a mais um Os Youth. Estou aqui com... Esther Duran! Ei, jovens! Ei, jovens, como que vocês estão? Gente, como sempre, é um privilégio estar aqui juntos, rodeados pela presença do Espírito Santo, independente do estado onde você está, a nação onde você está, o lugar na sua casa. Deus tem nos permitido conectar nessa noite e nos derramar diante da sua presença e poder entregar um louvor que agrada ao Senhor. Amém. E depois iremos receber uma lindíssima palavra, mas onde vocês estiverem, feche seus olhos. Eu vou pedir a Esther para ela orar, para nós começarmos esse momento. Amém. Amém. Senhor, obrigada, Pai, por esse tempo aqui que o Senhor tem nos concedido, nos permitido. Um tempo, Senhor, de comunhão, onde nós unimos os nossos espíritos para adorar ao Senhor, para te ofertar esse louvor, essa entrega, mas principalmente as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Por isso, Pai, pedimos nessa noite, inclina os teus ouvidos à nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, numa guerra infindável, a qual eu não me rendo. O meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado e enche-me de ti, de que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. É transformado. Transformado, sou transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço
pecado e enche-me de ti, de que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença o meu viver é transformado, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, numa guerra infindável, a qual eu não me rendo. O meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei eu venço o pecado e enche-me de ti, de que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade, a te conhecer todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Eu quero ser transformado, purificado, uma oferta agradável, uma oferta agradável. Entrego tudo que eu tenho, tudo o que eu sou a ti. Eu me rendo, eu me rendo, Tudo que sou, e eu me rendo. tudo que sou. Oh, lava-me, purifica-me. Oh, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei eu venço o pecado e enche-me de ti, de que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne.
estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Aleluia, Senhor, queremos contemplar a Sua glória. Faz arder em nós, Senhor. Acende a chama do nosso altar, até que toda gordura seja queimada do pecado. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos honra, Te damos glória, pois Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Diga apenas mais uma vez. Vem, Senhor, vem nos incendiar. Então
vem, me incendia, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem, me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te louvamos, nós te agradecemos, exaltamos o teu santo nome, Pai. Pedimos que você venha nessa noite nos encher, que você venha nesse lugar, Pai, abrindo os nossos corações, abrindo nossos olhos, pois é apenas o teu Espírito Santo que pode fazer essa obra em nós. É apenas o teu Espírito Santo que pode revelar para nós as tuas verdades, que temos tanta sede e tanta fome para ouvir, para receber, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Te adoramos, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, jovens, glória a Deus. Gente, daqui a pouco voltamos com a palavra. Foi incrível, né? Glória a Deus. Amém. O pastor Lucas agora tem uns recados para vocês e daqui a pouco estamos juntos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos na OC Youth. Louvores abençoados, louvores direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Espero que você tenha sido tocado. Só que não acabou não, tem muito mais ainda nessa noite. Nós temos uma palavra incrível com o nosso querido vinhateiro, líder dos jovens, David Mateucci. Uma palavra que pode transformar a sua vida e até mesmo lhe auxiliar a posicionar no reino espiritual. Receba com muito grado a palavra de Deus, afinal é a própria palavra do Senhor, do trono dele, sendo ministrada através da vida do nosso líder de jovens para abençoar a sua vida. Meus queridos, eu quero dar um recado muito importante. Já ao longo dos meses venho falando sobre a conferência Worship Together Conference. Não fiquem de fora dessa conferência. Vai ser na Cidade Maravilhosa, no Rio de Janeiro. Você que é de São Paulo, você que é de outras localidades, venham, faça sua reserva, participe dessa conferência e aproveite para conhecer a Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro. Nós vamos estar juntos e junte-se a nós, dia 17 e 18 de fevereiro de 2024. A presença de Bethel Music, Jesus Scouter, Adam King, da Hilson. Também estará conosco Theo Rubia, Cris Duran, Esther Duran e David Mateucci. Não fique de fora, você é o nosso convidado. Até lá, nós te vemos na conferência Worship Together Conference aqui no Rio de Janeiro. Um abraço para todos. Pastor Lucas, muito obrigado. E aí, jovens da Online World Church, como que vocês estão? Estamos de volta mais uma semana aqui juntos para receber a palavra do Senhor. Se você é nova ou novo aqui, bem-vindo ou bem-vinda. Aqui é uma geração que está se preparando para o chamado que nós temos em comum, a nossa grande comissão, que é ir e fazer discípulos das nações. E se você quer aprender como se tornar um discípulo de Cristo, que faz de outros discípulos, então fique aqui perto conosco. Como os jovens sabem, eu estou indo para as nações, eu tenho esse chamado, eu vou. Quem vai comigo? Certamente nós aqui, Esther Duran, o pastor Lucas, o pastor Cris, a nossa igreja tem um chamado missionário para ir e tocar as nações. E nós temos aprendido nessas semanas um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo. Estamos vendo o que o Espírito Santo fez na vida de Cristo para entender a obra que Ele faz em nós. E sem mais delongas, hoje vamos continuar em Lucas capítulo 4, mas antes disso eu vou orar. Amém. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por mais uma oportunidade de receber
da tua palavra e poder entregar e alimentar esses jovens aqui que estão se reunindo de todas as partes dessa nação, talvez até já de outras nações. Senhor, muito obrigado. Abrimos nossos olhos, abrimos nossos ouvidos, abrimos nossos corações, removemos todas as distrações para de fato poder receber da tua palavra. Em teu santo nome que oramos. Amém e amém. Como vocês sabem, estivemos falando sobre a obra do Espírito Santo. Estávamos falando a semana passada sobre os tempos de Deus, né? Nos rendendo aos tempos do Espírito Santo. Assim como Jesus fez 30 anos, ele esperou até finalmente um dia. Ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo. E olha que foi uma das primeiras coisas que o Espírito Santo fez nele. Em Lucas 4, versos 1 a 5. Aqui se chama a tentação de Jesus. Verso 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Então ele acabou de ser batizado e agora cheio do Espírito Santo. A Bíblia faz claro para nós que nesse momento ele estava cheio do Espírito Santo. E voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, era o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo que conduziu ele para o deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dar-los a quem eu quiser. Olha que profundo, uau! Então, se me adores, tudo será teu. E Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Quantos jovens adoram usando músicas desse mundo? Isso nem estava aqui. Mas olha o que a Bíblia diz: adore o Senhor, o seu Deus, só a Ele preste culto. Quantos de vocês? Eu estou falando para vocês, jovens da Online World Church e jovens que estão nos visitando, estão emprestando seus lábios para adorar a Satanás, ao pai do mundo, que diz aqui que todas essas coisas, a fama, o dinheiro, tudo isso é dele, foi dado a ele. Quantos jovens cantam? Quanto tempo eu passei cantando músicas seculares até que eu entendi quão profundo é a ciúmes que Deus tem para a nossa adoração. E diz aqui: adore o Senhor, o seu Deus, só a Ele preste culto. Aqui Satanás ofereceu fama, dinheiro e todos os reinos para Jesus. Quantos de vocês adoram a Satanás sem ele oferecer nada para você? É triste. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas as tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Jesus entrou no deserto cheio do Espírito Santo, mas voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam.
Amém. O primeiro ponto que eu quero fazer aqui, e o Senhor quer ministrar a seus corações, ó jovens, é que a vontade de Deus nos leva ao lugar da prova. O que você tem que entender é que foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto, ao lugar da prova, onde ele sim iria ser tentado. Agora não confunda, isso não significa que o Espírito Santo vai te levar para uma balada, ou que o Espírito Santo vai te levar para a casa de uma mulher sensual. Não é isso. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto, a um processo, ou seja, são os processos que nós vivemos na nossa vida antes do ministério, antes do chamado, antes dessa grande movimentação. O Senhor nos coloca no deserto, onde passamos fome, onde o próprio Deus nos leva a passar fome e Ele nos deixa ser provados. Provados com qual propósito final? Deus não nos deixa ser provados e tentados, porque a Bíblia diz que Deus não tenta, mas Ele permite, Ele deixa o inimigo, como Ele deixou com Satanás vir e tentar Jesus. Olha o que diz. Diz, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. E a Bíblia diz, e aí no final diz, tendo terminado todas as tentações. Ou seja, Jesus passou por tudo isso para ser aprovado por Deus. Até o próprio Jesus precisou ser aprovado através das provações. Isso, você tem que ter claro, isso não significa, e não confunda isso, e não usa isso como desculpa para ir a lugares onde você mesmo está se colocando à prova. Existe uma grande diferença quando o Senhor traz ou permite uma aprovação, do que quando você mesmo se coloca num lugar de risco. E você tem que entender que isso significa, o que estamos lendo aqui, que Deus permite as provas e as tentações nas nossas vidas. Olha o que diz em Tiago. Ele escreve assim em Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Então, olha o que Tiago está falando aqui, que nós deveremos nos alegrar quando estamos passando pelas provações. Devemos nos alegrar, sim, quando estamos sendo provados por Deus, porque quando você é provado, significa que Deus está procurando o quê? Te aprovar. Deus está procurando ver a sua fidelidade, ver a sua resposta perante as provações. Talvez é o próprio Deus que segura e não deixa você entrar nesse trabalho que você tanto quer, que segura e não deixa você prosperar como você tanto desejava. Sim, o próprio Deus é quem coloca um teto para nós, algumas vezes nem nos tornar tão famosos como nós queríamos, ou ir nos lugares onde queríamos ir e fazer as coisas que queríamos fazer. É o próprio Deus que pode sustentar, ou seja, que Ele pode fazer não acontecer, fechar essas portas justamente para nos provar, para ver onde está o nosso coração, se está nas nossas riquezas, nas nossas posições, na nossa fama, nas pessoas que estão ao nosso redor, ou se nosso coração está nele, o dono de tudo que está e foi criado. Deus te coloca na prova com a esperança de te aprovar. Mas quantos são desaprovados? Quantos entram na prova e murmuram, se queixam, procuram uma saída, uma janela aberta, vão onde Deus não os chamou para ir e são desaprovados. Mas olha o que diz aqui. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, essa prova que a nossa fé, para demonstrar se nossa fé é verdadeira. E Paulo diz, provem a sua
fé para ver se ela é verdadeira. Ou seja, ele fala, examine sua fé para ver se ela é verdadeira. Como que nós examinamos? Vendo ela através das provações que Deus traz. E o verso 3 diz assim: no entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Entanto, a perseverança deve ter ação completa, tem que chegar até o fim. Você tem que perseverar. Davi está sendo muito difícil. Davi, não consigo mais. Davi, parece que eu estou acordando todos os dias e o mesmo problema, as mesmas aflições, a mesma tristeza que me cerca. Você precisa perseverar, sabendo que Deus está olhando e vendo, será que Ele vai colocar tudo que eu ensinei para Ele? Colocar em prática, em ação completa para chegar até o fim, perseverando e eu aprovar Ele, assim como o Senhor aprovou a quem? Abraão, que levou o seu filho, a sua promessa, o seu chamado até o topo do monte, pegou a faca, se preparou para matar e Deus o parou e disse, agora eu sei, porque sua ação foi completa no coração de Abraão, completamente foi exposto e visto que ele ia matar o seu próprio filho em obediência à vontade de Deus. E Deus falou, a sua perseverança, a sua ação completa tem te aprovado. E agora eu sei que tu me amas. Agora eu sei que a sua fé é verdadeira. Olha as palavras de Deus, aquele que tudo sabe, diz, agora eu sei. E a mesma coisa que Deus faz em nossas vidas. Será que você tem tido ação completa nas provações e tem ouvido Deus falar, agora eu sei que sua fé é verdadeira? Ou será que talvez você tenha vivido de uma forma digna das palavras, agora eu sei que o que você fala não é o que você vive? Deus falando, agora eu sei que você não me ama como você professa me amar, pois com teus lábios você me honra, mas com tuas ações você me rejeita. E no verso 12 diz assim, bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Olha que completo esse verso, completando tudo que acabou de ser falado. Aqueles que perseveram na provação são aprovados e receberão a aprovação do Senhor, dizendo, essa promessa que eu prometi àquele que me ama, e agora eu sei que tu me amas. E a vontade de Deus era que Jesus fosse tentado com todo tipo de tentação. E em Hebreus diz que Jesus foi tentado de todas as maneiras possíveis. Primeiramente, para que ele seja um sacrifício perfeito, para que ele possa morrer e pagar o preço para todos nós que em meio das tentações nos entregamos. Eu era um jovem que se entregava constantemente às tentações. Imagino que vocês também eram. Paulo diz que assim deve ser. Vocês eram assim. Agora vocês foram chamados a ser santos, devem viver de uma forma santa. Então, jovens, eu digo, antes vocês eram assim, se entregando para as suas tentações, mas não deve ser mais. E a segunda razão que Jesus foi tentado com todo tipo de tentação era para que nós pudéssemos vencer as tentações. E olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando foram tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam
suportar. E aqui é onde você tem que entender algo muito, muito forte, jovem. Muitos colocam a desculpa dos seus pecados na sua carne. Sim, a nossa carne é culpável pelos pecados que nós cometemos, pois ela deseja toda hora o pecado. Quando a tentação é vista pela carne, a carne pega essa semente e a coloca no seu ventre. E aí é concebido o pecado, e o pecado dá luz à morte. E o que você tem que entender é que o pecado, ele vem após a tentação. Então, a tentação precisa ser aceitada, precisa ser comida como a fruta. A tentação precisa ser aceitada para o pecado nascer. Então, nós sabemos, se conseguimos vencer a tentação, não iremos pecar. E aqui o Senhor diz, Deus é fiel, Ele não permite tirar que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Ou seja, não há tentação que cai sobre sua vida que Deus não sabe que você é capaz de suportar. Deus não deixa tentação vir sobre sua vida que você não conseguiria suportar. Ou seja, cada vez que você caiu em tentação, você caiu onde você poderia ter ficado de pé. Sim, você caiu e foi derrubado por algo que Deus mesmo diz que você poderia ter suportado. Isso não te dá esperança, jovem, a pensar que todas as tentações que vêm daqui para frente são suportáveis? Você não está predestinado a cair nelas. Você pode suportar essas tentações. E Ele mesmo, Deus, é fiel e providenciará um escape para que possam suportar. Ou seja, não tem desculpa. Deus nos chamou para sermos santos. E mesmo Ele deixando a tentação nos provar, você, através das Escrituras, as verdades que estão escritas, pode vencer toda tentação que vem na sua frente daqui até sua morte. É possível, pois está escrito, Deus não deixará tentação maior do que possamos suportar. Ou seja, toda tentação que vem daqui para frente é suportável. E mesmo também, Ele dará um escape para todas elas, para suportar. Ou seja, quando você cai na tentação, quando você é derrubado pela tentação, é porque você mesmo desistiu e não colocou sua fé no fato que você poderia ter suportado, e se você teria visto, procurado, você poderia ter achado o escape. Qual foi o escape para Jesus? Cada vez a palavra. Deus nos deu um escape para toda tentação. E são as Escrituras, as verdades, pois o que nos liberta? A verdade nos libertará. Nos libertou. E hoje somos livres. E é muito interessante. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus, jovem. O que eu estou querendo é te encorajar para que você entenda que Deus sim tem te dado as suas forças para você permanecer vivendo uma vida santa e agradável a Ele e ser aprovado por Ele. E aí, quando nós olhamos para as provações de Cristo, nós sabemos que Ele foi tentado por 40 dias por todo tipo de tentação. Só que a Bíblia, ela fala sobre ela menciona 3 tentações. E sabendo que Jesus estava sendo tentado por 40 dias, a Bíblia nos dá 3 exemplos dessas tentações e precisamos acreditar que o Senhor desejou, e foi específico, de todas as tentações, deixar essas 3 registradas. Então vamos olhar para essas 3 tentações. 2 das 3 tentações se explicam por si mesmas, ou seja, são, entre aspas, óbvias, né? Um era se entregar ao diabo, a tentação de se entregar ao diabo em troca por dinheiro e fama. É bem simples, isso faz sentido ser uma tentação, é tentador. O diabo te oferecer
fama, riqueza, amor, elogios, reinados, trabalho, nações, o que for, em troca por você se entregar a Ele. Isso sim é uma tentação, que faz sentido nos olhos humanos. Número 2, outro era colocar Deus à prova, riscando sua vida. Ou seja, o diabo tentou Jesus a colocar Deus à prova. Bem simples, bem direto, bem entendível. Mas a outra, no primeiro olhar humano, pode levar-nos a fazer uma pergunta. Por que tornar uma pedra em pão seria pecado? A resposta de Jesus foi: não somente de pão viverá o homem. É pecado nós comermos pão? É pecado multiplicar pão e peixes para as pessoas? Óbvio que não. Ou seja, essa tentação era específica pelo momento e pelo propósito em qual Jesus estava durante esses 40 dias. É porque Deus, pelo seu Espírito, enviou Jesus ao deserto com o propósito de não comer nada enquanto ele estava ali. Ou seja, foi um mandamento, foi um direcionamento de parte do Espírito Santo. O Espírito Santo o conduziu a jejuar, a mortificar a sua carne, o próprio Deus encarnado, mortificando sua carne, mostrando para nós aquilo que nós deveríamos fazer. E a tentação que o diabo estava dando para Jesus era sair da vontade de Deus. Era ignorar o Espírito Santo. O pecado não era comer pão. O pecado era cortar o propósito de Deus, que era jejuar. Vocês entenderam? Comer pão não é pecado. Agora, cortar os propósitos, ignorar os propósitos, não se render aos mandamentos e ao direcionamento do Senhor para a sua vida, sim, é pecado e te leva a sair da vontade de Deus. E é por isso, jovens, vocês sabem, eu vou falar isso todo culto. Quantos irão dizer: Senhor, Senhor? Eu não preguei, não libertei, não curei, não fiz todas essas coisas em teu nome. E o que ele dirá para eles? Afasta-se de mim, eu não te conheço, pois apenas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai entrará no reino dos céus. Então, olha que importante, jovens, é nós ter discernimento. A tentação que Satanás estava dando para Jesus era se desviar do direcionamento que Deus o deu. Jesus, gente, a Bíblia diz, ele tinha fome. Ele queria comer, a sua barriga estava doendo. E foi uma tentação, gente, uma tentação é algo desejado. Ou seja, foi tentador. Mas ele encontrou o escape, que era a palavra. E assim como nós, ele teve fome e disse não à sua carne. Muitas vezes, não estamos vivendo de uma forma aparentemente pecaminosa. Talvez, jovem, você não está caindo na pornografia. Talvez você não está se masturbando, você não está cometendo adultério, você não está mentindo, você não está enganando, você não está idolatrando, você não está murmurando. Mas o pecado de estar fora da vontade de Deus é o que fará muitos ficarem por fora do reino de Deus. Jovens, isso pode ser ir para uma nação que Deus não te chamou para ir. Isso pode ser entrar num trabalho que Deus não abriu a porta para você entrar. Isso pode ser fazer uma missão que Deus não te chamou para fazer. Isso pode ser começar um ministério que Deus não te chamou para começar. Isso pode ser entrar num relacionamento que Deus não te chamou para entrar. Sair num encontro com alguém que Deus não te chamou para chamar.
isso pode ser aparentemente vivendo coisas boas, indo para as nações, fazendo missões, tendo trabalho melhor, começando o ministério e ainda pode ser fora da vontade de Deus. Porque você quis satisfazer a tua fome. Você estava com fome de algo novo, um país novo, um recomeço. Então você foi, em vez de ser dependente do Senhor. Você estava chateado com seu trabalho, com seu chefe, com as pessoas que trabalham contigo. E em vez de ficar e esperar no direcionamento de Deus, porque talvez Ele tinha um propósito para você lá, você saiu e foi para outro lugar que não foi debaixo do direcionamento de Deus. Você estava com fome por dinheiro, por riquezas e você decidiu satisfazer. Lembrem, gente, eu estou falando que o pecado não é comer pão, é sair da vontade de Deus, sair dos propósitos de Deus, de se tornar independente e não procurar o direcionamento de Deus. E Deus te permitirá. Ele irá dizer, ok, você quer ir, vai. Você quer ir, vai, faça o que você quiser. Mas eu não vou contigo. Eu não vou te abençoar indo lá. Se você ir, você está decidindo sair do meu propósito, sair da minha vontade. E você está dizendo com suas ações que você não me ama. Pois sair do meu propósito, sair da minha vontade, resultará numa eternidade de você fora do reino, fora da minha presença. É isso que você quer? Será que missões, nações, empregos, relacionamentos, viagens, fama, será que isso vale perder a presença do Senhor, a aprovação de Deus? E é por isso que nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo e ser sensível a Ele. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sim, a palavra está acabando. 30 minutinhos. Mas uma palavra muito profunda. E eu te faço a seguinte pergunta. Você tem sido conduzido pelo Espírito de Deus? Pois se aqueles que são conduzidos são filhos, então aqueles que se conduzem, aqueles que deixam o mundo os conduzir, o diabo os conduzir, as influências os conduzir, podem se chamar então de filhos de Deus? Jovem, hoje não é momento de condenação, é claro. Assim como o pastor Cris pregou ontem sobre o aborto e falou para aqueles que cometeram aborto, que cometeram assassinato, poderiam receber a oportunidade hoje de se arrepender. Se você tomou uma decisão sem o Espírito te conduzir, se você tem vivido independente, se você sabe que perante as provas você aceitou a tentação de tornar pedra em pão, pense muito, jovem. Será que o pão de qual eu tenho comido tem sido a pedra do meu tropeço? Será que esse pão do qual estou comendo não era para ser pão e era para ser uma pedra? Hoje há uma oportunidade para você se arrepender. Mas Davi, como que eu sei? Como, Davi, que eu posso ser sensível ao nível assim do Espírito Santo para receber esse direcionamento, para ser conduzido por Ele, para ter esse discernimento? Se você quer aprender a discernir o Espírito Santo, você precisa andar com pessoas que o discernem e que podem dizer para você, isso não é o Espírito Santo. Ou sim, isso é.
E que tudo isso venha se alinhar com o quê? Com as Escrituras, não com seus próprios desejos, com seus próprios pensamentos. Gente, se fosse pelos meus desejos, eu não estaria falando para vocês que não deveriam ouvir música secular. Pois eu era muito apegado à música secular. Eu gostava muito, me ajudava a passar meus dias, me dava muito prazer. Mas quando eu entendi essa verdade, que Deus é um Deus celoso, se diz em espanhol, que tem ciúmes por nós, e pela nossa adoração, eu entendi que cada vez que eu canto para outra pessoa, para outro Deus, para a fama, para o dinheiro, para a ter um relacionamento romântico que pode ser do Senhor, essa adoração não pertence a ninguém e nada mais, apenas o Senhor. E isso é ser guiado pelo Espírito Santo e submetido às Escrituras. E eu digo para você, você tem sido conduzido pelo Espírito Santo. Se não, é a sua oportunidade agora para orar e se arrepender. E por isso eu vou orar. Quero que vocês fechem seus olhos e possam orar juntos comigo. Senhor, muito obrigado por essa palavra e essa noite. Deus, eu peço que você possa trazer uma convicção aos corações daqueles que hoje estão precisando se arrepender. Se arrepender por ter feito algo que, para os olhos de muitos, parece ser problema nenhum. Tornar uma pedra em pão para se alimentar. Ir para uma nova nação, ou para um novo trabalho, ou um novo estado. Entrar num relacionamento com um cristão. Começar um ministério, abrir uma rede social. Para muitos parece algo tão normal. Mas se estiver tirando essas pessoas do teu propósito, e se não for conduzido pelo teu Espírito Santo, está errado. Repita comigo, jovem, se você precisa falar essas palavras. Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa por ter te ignorado. Me perdoa por ter te frustrado. Me perdoa por ter te negligenciado e não ter me entregado a ti. Eu me arrependo e eu tomo a decisão de procurar o direcionamento e o discernimento que vem de ti. Em teu nome que oramos, Jesus. Amém e amém. Jovem, você que faz parte da Online World Church, vocês sabem quão abençoado é ter um vinhateiro e ser discipulados aqui nesse ministério. Eu quero que vocês coloquem nos comentários como isso tem sido para você, para que aqueles que não conhecem o discipulado, se você está aqui e você não sabe o que é ter um líder, você não sabe o que é ser discipulado, eu te pergunto, quando foi a última vez que alguém te perguntou: como estão suas mãos? Você tem pecado? Como estão seus olhos? Você tem vacilado? Como está a sua vida? Você tem saído do propósito? Se tem sido meses, anos, ou você nunca ouviu essas palavras, deixa eu te falar, você não está sendo discipulado e as pessoas que se chamam dos seus líderes não são verdadeiros líderes. Mas hoje você tem uma oportunidade de ser conduzido pelo Espírito Santo. Hoje sim, o Espírito Santo está aqui te conduzindo. E se você ter discernimento e se render a Ele, então você entenderá o convite que eu estou te fazendo. Independente da sua igreja, independente da sua denominação, há um convite hoje para você, aqui nessa parte da tela. Há um QR Code. E se você falar para mim: Davi, eu preciso aprender a discernir o Espírito. Eu preciso aprender a ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu preciso lavar as minhas mãos. Eu preciso lavar os meus olhos. Eu preciso me purificar e me preparar com vestes brancas, mas eu não sei como e ninguém está me ensinando. Pois é, nós temos pessoas para te ensinar e para te conduzir. Nós temos vinhateiros prontos e aptos para cuidar da sua vida. É só fazer seu cadastro aqui.
colocar seu número, colocar seu e-mail, colocar suas informações para que nós possamos te chamar, te ligar, te conhecer e te conduzir num acompanhamento de parte do próprio Espírito Santo para te preparar para o dia final, onde Deus irá voltar e procurar aqueles que foram aprovados. Amém. Glória a Deus. Não esqueça, segunda, quinta-feira temos podcast do Gringo às 8 horas. Sexta-feira, 7 horas da noite, temos podcast com nossa querida Esther Duran, ok? Essa sexta o podcast já está lá, live, está lá, postado. Fica conosco, fica pertinho, coloque aí nos grupos como foi e não esqueçam, eu estou indo para as nações, quem vai comigo? Coloque aí nosso hashtag e até amanhã.